Saudações, investidores! Sou Pablo Granier, cofundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, com foco exclusivo nesses movimentos de manipulação, né? Esse movimento incrível que nós tivemos hoje, com o Bitcoin saindo de 10.500, indo até 10.100, depois rompendo o topo de novo e agora voltando para uma zona aí onde o preço vai ter uma briga muito interessante. Então o objetivo vai ser de passar as principais probabilidades e oportunidades a partir daqui e o que eu espero do preço nas próximas horas, já que hoje o dia promete, tá bom? A ideia também vai ser, com base na análise de sentimento, te mostrar uma estratégia de como você pode operar esses movimentos extremamente voláteis nessas armadilhas e por que elas acontecem, tá bom? Então, vamos começar aqui com uma análise técnica básica do Bitcoin para mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos lá. Aconteceu o que a gente está cansado de falar com vocês, né? Armadilhas das instituições. As instituições, elas tipicamente esperam o preço romper um topo ou fundo anterior. No nosso caso aqui, nós rompemos esse topinho, olha só, a gente tinha um topinho aqui em 10.500, o preço rompe esse topo, e logo depois desaba para baixo. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando nós rompemos um topo, muitas pessoas são estopadas, né? Muitas pessoas estavam com stop acima dos 10.500. Muitas pessoas também são liquidadas. E outras pessoas, o pior do que isso, outras pessoas compram no rompimento desses topos. Sempre falo com vocês, é a operação mais arriscada que tem. Tipicamente não temos uma boa relação risco-ganho. Então, muitas pessoas veem, nossa, 10.500, rompeu, agora eu vou entrar. E entra bem aqui. E o que essas pessoas que foram liquidadas, estopadas, desistiram das operações e entraram em operações de rompimento fazem? Elas dão liquidez para as instituições mandarem o mercado para o outro lado, tá bom? As instituições estão com as ordens limite nessas regiões aqui. E essas pessoas dão liquidez para as instituições. Quando elas captam essa liquidez, elas mandam o mercado para o outro lado. E é por isso que a gente vê grandes movimentos assim. Um detalhe importante também é que outro ponto de liquidez que faz esse movimento continuar são as pessoas que estão se baseando somente na análise técnica e consideram que esse ponto aqui que voltou é simplesmente uma retração. Então a pessoa fala assim, bateu na média 72 aqui, vou comprar. Bateu aqui, vou comprar. Bateu aqui, vou comprar. Bateu aqui, vou comprar. Uma hora não dá certo, tá? Por quê? Porque a gente teve uma armadilha, um stop loss hunt lá em cima. Beleza? Então, outro ponto que dá liquidez para as instituições são as pessoas tentando captar retrações, acreditando que esse movimento não era uma reversão e sim uma retração. Então lembrem-se, são 4 principais fatores: pessoas estopadas, liquidadas, entrando no rompimento e entrando na correção. Isso dá liquidez para as instituições. Beleza? Isso acontece para os dois lados, obviamente. O que acontece depois? A gente estoura aqui para baixo, vai até os 10.100, né, um suporte que a gente tinha desenhado para vocês, e volta a subir de novo. E olha, o que eu achei mais incrível nesse movimento é que o preço volta e faz o quê? Rompe o topo anterior. O preço consegue romper os 10.530 para depois voltar a cair de novo. Ou seja, o que o Bitcoin está fazendo? O que as instituições estão fazendo? Elas estão mostrando para as sardinhas assim, olha só, não foi aquela vez os 10.500, mas dessa vez você pode comprar que vai, tá bom? Dessa vez a gente vai romper os 10.500, vai para a lua. O que as sardinhas fazem? Elas compram aqui, ok? Sem contar de novo de todas as pessoas que colocaram stop aqui, que estão sendo liquidadas, que vão tentar pegar uma retração. Correto? Então, é assim que o mercado de criptomoedas funciona, tá? Para mim foi o que mais virou a chavinha na minha cabeça quando eu entendi que a análise técnica não era tudo, que a análise de sentimento nesse mercado era inclusive mais importante para a gente fazer entradas tanto posicionais de longo prazo quanto também scalps, tá? E a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui é uma estratégia de scalp, uma estratégia que está visando pegar esses pontos onde as pessoas foram estopadas, liquidadas e mostrar para vocês como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, tá? Vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar o Open Interest, né? Muitos de vocês já conhecem o Open Interest, esse indicador aqui que a gente usa no TensorCharts. O link do TensorCharts está na descrição.
e que vocês conseguem enxergar aqui embaixo o número de contratos abertos na BitMEX. O Open Interest, tá? Então, olha só, vamos pegar os movimentos aqui de queda e de alta para a gente dar uma estudada para vocês. Olha só, a gente está num movimento aqui de queda, né, lá dos 10.500, e o Open Interest começa a cair. Quando o Open Interest começa a cair, investidores, quer dizer que as pessoas estão sendo estopadas, liquidadas ou saindo dos seus contratos, tá? Porque quando elas são estopadas e liquidadas, o Open Interest cai. E aqui embaixo você pode até ver as liquidações também, tá? A gente teve mais ou menos 10 milhões de liquidação até os 10.160. Então, de acordo com o Open Interest, uma boa compra, digamos assim, do Bitcoin seria aqui. Seria depois dessa queda expressiva aqui, dos 10.049 até os 10.012, e um candle verde no Open Interest daria para fazer uma entrada em 10.180, 10.160, tá bom? Beleza, o preço continuou caindo mais um pouquinho, foi até os 10.100 ali. E o mais incrível disso tudo, com essa queda no preço, o Open Interest começou a aumentar. Começou a aumentar muito, o que seria perigoso para quem estava nessa operação. Por quê? Porque se o Open Interest está aumentando de novo, as instituições vão fazer o mercado estourar de novo. Para quê? Para mais pessoas serem estopadas, liquidadas e saírem da operação, dando liquidez para elas. Elas simplesmente vêm, nossa, chegou aqui a quase 1 bilhão e 100, né? 1 bilhão e 90. Você tem 1 bilhão e 90 de pessoas no mercado agora, eu vou estourar para os dois lados, porque dessa maneira eu vou estopar, liquidar essas pessoas e eu vou ganhar também no desespero delas e simplesmente nas liquidações, nos stops, né? Então, olha que interessante o que acontece. A gente começa a subir e o Open Interest não cai, né? O Open Interest é para captar pontos de reversão. Onde que seria uma entrada? Bem aqui, ó. Bem nessa queda do Open Interest, que seria aqui quando o preço foi até quase 10.500, né? Ali poderia ser uma entrada de short. Por quê? Porque ali a gente viu que muitas pessoas foram estopadas, liquidadas, aqui as liquidações também, e deixaram de ter as suas posições dando liquidez para as instituições, ok? Então poderia ser uma boa entrada de short, o preço até vai um pouquinho mais acima, né? Cai mais o Open Interest e depois ele volta a cair. Correto? E o que acontece? Ele cai rapidamente, o Open Interest também cai. Ou seja, aqui, por exemplo, nos 10.200, depois dessa queda expressiva, poderia ser outra boa entrada para scalp, de acordo com o Open Interest, tá bom? Claramente, investidores, olha só, muitas liquidações também, né? 9 milhões só no 1 minuto. Outra coisa importante, investidores, é que o Open Interest é sim uma estratégia válida, mas eu sempre utilizo ele com análise técnica e também com outros indicadores do Tensor Charts avançado. Porque, por exemplo, você não quer entrar em algo só porque o Open Interest caiu. Você quer entrar porque, por exemplo, os 10.100 eram um suporte da análise técnica, vocês estão lembrados? Então, se os 10.100 eram um suporte, o Open Interest despencou e a gente vê uma força da parte compradora, eu acho que realmente faz sentido a gente fazer as nossas entradas. Nunca baseadas somente no Open Interest ou somente análise técnica, mas tendo uma estratégia que engloba os dois. Porque se você tiver uma estratégia que vai englobar análise de sentimento e análise técnica, você vai se dar melhor, beleza? Então, investidores, é isso, tá? Para resumir a estratégia, ela faça as análises técnicas, encontre suportes e resistências e compre nesses suportes ou resistências ou armadilhas, né? Quando a gente rompe, por exemplo, topos assim, o preço volta. Quando o Open Interest cair, ok? Porque é nessa hora que as instituições captaram a liquidez, beleza? Esse é um indicador que dá muito certo aí. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para a análise técnica aqui e ver os próximos passos do Bitcoin. Obviamente que você pode usar o Open Interest para te ajudar nesse movimento aqui, mas a análise técnica para mim do Bitcoin está muito simples, tá bom? Eu acho que tanto faz você pegar desse topo aqui até o fundo, ou então do último topo até o fundo, tá? Eu vou pegar do último topo por questão que foi a última coisa que aconteceu, mas o outro também é válido. E olha só, o que nós vamos tentar captar aqui? Uma onda 3 para baixo, tá? Acho que realmente esse movimento aqui, apesar de muitas pessoas terem sido estopadas e liquidadas para baixo também, esse movimento aqui acima dos 10.500 é muito arriscado, tá bom?
realmente deixou muita gente presa nessa região. Olha só os volumes de compra e tal. Apesar que a gente teve volume de compra e venda para os dois lados, né? Mas, como eu disse para vocês, o sentimento aponta o Bitcoin para baixo. Então, ao meu ver, faz mais sentido sim a gente tá fazendo uma onda 1, 2 e uma onda 3, tá? Então, obviamente que as probabilidades vão mudar se a gente perder alguns pontos aqui do Open Interest. Eu vou mostrar eles para vocês, tá bom? Tipicamente, caras, o importante para mim agora é o Bitcoin não conseguir subir dos 10.400, tá? Se ele subir dos 10.400, realmente as probabilidades voltam para ele conseguir romper essa região aqui e ir embora. Ok? Por quê? Porque a região de 0,618, da análise técnica do movimento que a gente pegou, e é onde a gente tem muita resistência aqui no VPVR, olha só. A gente vê que o preço já testou o 0,5, foi rejeitado, né? E tá tentando agora subir, né? Tá tentando subir ou cair aqui. Um detalhe importante, os suportes continuam os mesmos, tá bom? Os 10.100 é um suporte que a gente falou ontem. Suporte mais antigo, né? E aqui nós temos um suporte interessante até os 10.000 e... Será que eu capto esses 10.150? Eu acho que 10.230 é um suporte, tá bom? Eu acho que faz mais sentido, tá? Deixar, se tiver aí numa operação de contra-tendência, pegar um stop mais curto, tipo nos 10.230, porque eu acho que se perder os 10.230, os 10.150 não segura, a gente deve testar o fundo nos 10.100, beleza? Depois é lá em 9.900, tá? Então, perdendo os 10.100, deve ir a 9.900, mas atenção, investidores, se romper os 10.400 aqui, pode ser uma prova de que o Bitcoin realmente está com força, tá bom? Que eu não acredito que eles vão realmente vir aqui fazer uma terceira armadilha, né? Seria muito incrível, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, que o Open Interest não está aumentando de novo, né? O Open Interest está em 1026 agora, não está aumentando como foi nessa última queda, tá? Então, tipicamente, eu não acredito que a gente vai ter movimentos tão voláteis assim para os dois lados de novo. Isso só acontece quando o não é só, né? Mas a maior probabilidade de acontecer é quando o Open Interest está muito elevado. Beleza, investidores? Então a análise vai ser isso, caras. No curto prazo aí, atenção aos 10.400. Resistência também aqui nesse topinho próximo aos 10.330, tá bom? Se romper essas duas, o Bitcoin volta com as probabilidades para alta, ok? Mas se perder aqui os 10.230, só é uma maior confirmação que a gente deve sim corrigir um pouquinho mais. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, da estratégia também, né? Que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas nunca é ruim lembrar, né? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa nos comentários todos os pedidos de altcoins, que amanhã nós vamos entrar e fazer as análises das altcoins que vocês pediram, tá bom? Pode pedir em qualquer vídeo da semana, eu vou conferir todos, que eu tô falando em todos, né? Mas, em especial, pode deixar nesse. Então é isso, um forte abraço e até a próxima análise.